Olá, eu sou João Paulo Prazeres, sou aluno do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Música da Universidade Federal de Minas Gerais, na linha de Processos Analíticos e Criativos. Eu desenvolvo uma pesquisa sobre o Sound Painting, que é um sistema de criação coletiva baseado em sinais gestuais codificados. Eu vou fazer uma breve explicação sobre o sistema e, em seguida, vou falar um pouco sobre a minha pesquisa, que está em andamento. O Sound Painting foi desenvolvido pelo Walter Thompson, que é um músico dos Estados Unidos, atualmente radicado na Suécia. As primeiras experiências com o sistema ocorreram nos anos 70 do século XX, mas só a partir dos anos 90 é que ele começou a ter uma difusão mais global. E hoje em dia ele é muito praticado nos 5 continentes e reúne uma comunidade considerável de pessoas. O Sound Painting funciona da seguinte forma: um dos integrantes do grupo, que é o chamado Sound Painter, fica na frente do grupo, numa posição como se fosse um regente, e realiza sinais que indicam para os demais integrantes determinadas ações musicais a serem realizadas. E o resto do grupo responde criativamente a esses sinais, realizando efetivamente essas ações. A sinalização do Sound Painter é feita em frases, que são as sequências de sinais dentro de uma certa sintaxe. De maneira geral, essa sintaxe é quem, o que, como, quando. O quem indica quem vai realizar uma determinada ação musical. Pode ser um músico só, pode ser um naipe específico, pode ser um tutti, pode ser algum outro subconjunto dentro do grupo. O que define os parâmetros para essa ação musical que vai ser realizada. Os sinais de que podem ter diferentes graus de determinação desse material resultante. Então é possível você dar ao músico uma maior ou menor liberdade para fazer suas próprias escolhas na hora de realizar esse material. O como inclui parâmetros auxiliares que determinam ou modificam a ação do músico. Por exemplo, a duração, o andamento, o volume. E o sinal de como é opcional, e quando ele não é sinalizado, a escolha daquele parâmetro fica a cargo do intérprete. Por fim, o quando são os sinais que determinam o momento em que o material musical vai ser iniciado ou finalizado, e também de que maneira vai se dar essa entrada ou essa saída. Eu estudo e pratico esse sistema desde 2009 e eu desenvolvo um trabalho artístico com ele. Então, o trabalho acadêmico é uma forma de questionar e refletir sobre essa prática, focando nas estratégias de criação. A princípio, a minha ideia era fazer uma pesquisa de cunho mais experimental, trabalhar com grupos, coletar informações, impressões dos integrantes, mas, pela impossibilidade de realizar atividades presenciais, eu acabei por mergulhar mais na literatura disponível, na teoria e na minha própria experiência pretérita para falar dessas estratégias de criação. Por ser uma prática muito recente, a bibliografia específica ainda é bem restrita. As primeiras publicações sobre Sound Painting, tanto no âmbito acadêmico quanto da parte técnica, são ambas de 2006. Mas só de 2013 para cá
é que a produção passou a apresentar uma frequência e uma consistência maior. Além disso, boa parte dessa literatura, que já é escassa, é focada nas áreas de educação e tecnologia. Ou seja, são raras as publicações focadas no processo criativo, como é o caso da minha pesquisa. Um dos desafios de se tratar dessa prática diz respeito ao fato de que é difícil classificar o sound painting com os rótulos convencionais que geralmente a gente usa para falar de música. Não é uma técnica de composição, nem um método de criação. Também não pode ser lido apenas como improvisação, mas também não é algo notado exatamente. Ou seja, ele fica entre várias coisas que o permeiam, mas sem se identificar com nenhuma delas. A criação acontece de maneira coletiva, colaborativa, mas com um jogo de forças muito peculiar, já que existe essa divisão de tarefas em que há uma figura, que é o sound painter, que tem atribuições muito diferentes do resto do grupo. Para estudar essas estratégias criativas, eu começo por estabelecer conexões entre o sound painting e outras práticas ou características da música contemporânea que servem como pontos de referência para ver como o sound painting se insere nesse contexto e perceber quais são as singularidades do sistema. Após uma revisão bibliográfica, eu inicio discutindo a questão da performance e da improvisação. É interessante notar que no sound painting o processo criativo integra a performance, ele é parte indissociável dela. As frases do sound painter diante do grupo já constituem um elemento performático. Sobre a improvisação, eu observo que ela é um componente importante na prática do sound painting, mas há uma dinâmica de relações no grupo que é muito diferente da relação do jazz, ou da improvisação livre, ou da improvisação na música clássica. E também tem um elemento codificado ali que relativiza a importância dessa improvisação. Eu trato também da integração artística, já que o sound painting pode ser usado não só para criar música, mas para trabalhar com outras linguagens artísticas, como a dança, o teatro, as artes visuais. Inclusive, é possível envolver não só os artistas dessas áreas, como todo o pessoal técnico. Técnicos de som, iluminadores, contrarregras. Então, é interessante investigar como um sistema que teve a sua origem na música trata de todas essas disciplinas artísticas. E aí chega a questão da colaboração, que teve grandes mudanças de paradigma ao longo da segunda metade do século XX. Antes, a palavra colaboração chegava a ter um tom até pejorativo, como se o compositor tivesse que ser autossuficiente. E ao longo desse momento histórico, nós passamos a ver um aumento da relevância da colaboratividade para a criatividade e a valorização dos diversos papéis que têm que ser desempenhados para que o processo criativo possa acontecer. Em seguida, eu abordo os paradigmas tecnológicos, sobretudo as mudanças ocorridas na primeira metade do século XX e como elas afetaram a segunda metade do século, que é o contexto histórico no qual o sound painting está inserido. É um contexto em que o código escrito, a notação, perde espaço para a manipulação direta do som por meio dos dispositivos técnicos. E o sound painting se relaciona com essa ideia de manipular o som, mas em relação com os músicos, não com o dispositivo técnico. E para isso ele usa a mediação desse código próprio. E aqui eu adentro essa questão do código, que é o conjunto de símbolos e regras do sistema, e nesse aspecto uma coisa que chama muita atenção é que o sound painting é muito rico em termos de liberdade de criação. Atualmente são cerca de 2.000 sinais, então existe um lado sedutor do código por ele permitir uma miríade de possibilidades
que pode fazer com que esse código acabe tomando um lugar muito mais central do que a própria criação que é feita por meio dele. Então, nessa pesquisa, eu busco afastar um pouco o código em si e focar mais nas ideias que são comunicadas para além do que está codificado. E mais ainda, nos afetos que são criados no grupo por meio dessa relação tão peculiar que o sistema propõe. Por fim, um outro aspecto que é muito caro à música do século XX e que se relaciona fortemente com sound painting é o da temporalidade. Vários compositores do século XX, como Messiaen, Xenakis, Boulez, buscaram outras abordagens do tempo na música, procurando valorizar a experiência temporal. O sound painting, nesse aspecto, tem uma estratégia na qual a temporalidade do processo criativo é a mesma da performance. Quando você escreve, é possível elaborar em 1 hora um trecho musical que vai durar 1 minuto. Ou mesmo compor em alguns minutos um trecho que vai durar 1 hora. No sound painting, o tempo da criação é o da performance. A partir das singularidades desse sistema, eu busco na prática, seja na minha experiência, seja em registros em vídeo de performance de outros grupos, exemplos de estratégias criativas típicas do sound painting. E eu posso também imaginar novas estratégias. Um dos aspectos que chamam a atenção no sound painting, por exemplo, é que os parâmetros que ele privilegia quando você está trabalhando num nível básico do código são muito distintos dos que são tradicionalmente privilegiados pela notação. Na música tradicional, duração e altura são 2 parâmetros elementares. Já no sound painting, muitas vezes o principal é a textura, o caráter. Por outro lado, tem alguns obstáculos que é possível vislumbrar para o futuro. Por exemplo, atualmente o sound painting ainda é visto muito como uma prática específica, separada das outras. Com exceção da área de educação, na qual ele tem se integrado bem, como prática criativa, ele ainda precisa se inserir melhor nos diversos contextos musicais. Ainda se diz assim, vou fazer uma performance de sound painting. Então, uma das reflexões que eu desejo fazer é como fugir disso. Como fazer com que ele se integre numa dinâmica criativa sem concentrar a atenção nele.